Olá, neste vídeo vamos começar a estudar os primeiros passos das tabelas verdade. Veja só, essas tabelas elas vão ajudar a gente a tentar relacionar as proposições. A gente vai ter proposições simples e podemos combinar essas proposições simples para formar proposições compostas. É aí que a gente vai precisar das tabelas verdade para que possamos fazer as avaliações lógicas dessas proposições compostas. Então, a partir de proposições simples, a gente conecta com os conectivos, como a gente já estudou em vídeos passados, e essa conexão vai permitir que a gente tenha um valor atribuído também a essa nova proposição composta, que, como já sabemos, uma proposição composta é dada pela união de várias outras simples. Tudo certo? Vamos ver aqui. Por exemplo, a gente sabe que a tabela verdade ela vem para auxiliar quando a gente está conectando proposições simples. Então, a gente quer avaliar, antes de tudo, valores lógicos com relação às nossas proposições. Veja só, valores lógicos. Isso aqui vai ser muito útil quando a gente estiver estudando programação mesmo na prática, lá nos nossos códigos, nos nossos algoritmos, porque a gente vai precisar unir sentenças lógicas, unir variáveis lógicas, e a união vai ser dada a partir desses conectivos. E entender como é que funciona uma tabela verdade, ela é essencial entender isso, para que a gente possa utilizar da melhor forma possível o nosso algoritmo, as nossas entradas, os nossos blocos de avaliações. Esses blocos vão ser acionados, vão ser redirecionados, etc., a partir da conexão lógica que a gente faz com base nas nossas proposições. E tudo começa com a proposição simples. Veja só, a partir de uma proposição simples, a gente pode dar um valor ou de verdadeiro ou um valor de falso. A gente não tem outra alternativa. Isso aqui é a partir do princípio da lei do terceiro excluído. Então você já sabe que toda proposição simples ou ela admite o valor de verdadeiro ou ela admite o valor de falso. Nós não temos outra opção de atribuição de valor. Tudo certo? Pois bem, dado isso, se a gente quiser agora proposições compostas, ou seja, a gente quer a união de duas proposições simples, olha, a proposição simples 1 mais a proposição simples 2, essa união vai se dar a partir dos conectivos lógicos, que a gente já estudou também, os conectivos lógicos, e isso vai resultar, mais uma vez, em apenas dois tipos de valores, ou vai ser verdadeiro ou vai ser falso. Não temos um terceiro valor associado. Pois bem, a conclusão aqui é que nós podemos ter ou proposições simples ou proposições compostas. Qualquer um desses tipos de proposições vão admitir valores verdadeiros ou valores falsos. Apenas isso. Então veja, se a gente vai fazer agora uma combinação entre essas proposições dentro de uma tabela, que para essas tabelas a gente dá o nome de tabela verdade, nós precisamos então de uma premissa, precisamos de um princípio, e essa daqui é a frase que resume isso. Olha, por exemplo, para uma proposição composta, nós temos uma maneira de avaliar o valor lógico dessa proposição composta. E essa frase está dizendo o quê? O valor lógico de qualquer proposição composta depende unicamente dos valores lógicos das proposições simples componentes, ficando por eles univocamente determinado. E uma tradução para essa frase é exatamente o que está aqui, olha, que eu já mostrei. Ou seja, o valor lógico de uma proposição composta, o valor lógico ou é verdadeiro ou é falso, a gente já sabe disso, de uma proposição composta, depende unicamente, olha só, unicamente dos valores lógicos das proposições simples. Ou seja, eu vou pegar o valor lógico dessa proposição mais o valor lógico dessa outra, fazer aqui uma avaliação lógica, que a gente vai ver em vídeos mais para frente, e a partir disso eu vou ter o valor lógico da frase composta, né, da união entre essas duas, de alguma forma, por um determinado conectivo. Tudo certo? Tá entendendo aí a ideia? Pois bem, eu vou mostrar para você agora como é que a gente vai determinar o número de linhas das nossas tabelas verdades a partir da quantidade de proposições simples que nós vamos tendo. Porque se a gente tem uma proposição simples, nós vamos ter uma quantidade de valores. Se temos duas proposições simples, vamos ter outra quantidade de avaliação de valores. Para 3, outra quantidade, 4, e assim a gente vai. Você vai entender isso no próximo slide. Vamos lá para o próximo slide que eu vou mostrar isso com mais cuidado. Então é assim, ó, o número de linhas da nossa tabela verdade
ele vai ser definido, né, esse número de linhas vai ser definido a partir de uma fórmula, que essa fórmula vai ter como variável, vai ter como função principal o número de proposições simples. Por exemplo, se eu quero saber o número de linhas de uma tabela verdade para apenas uma única proposição, ou seja, eu tenho uma proposição simples chamada de P, e eu quero saber o número de linhas dessa minha tabela verdade para uma única proposição, o que é que eu devo fazer? Eu devo utilizar essa fórmula, olha, 2 elevado a n, onde esse nosso n aqui é o número de proposições simples. Então é bem tranquilo, eu aplico essa fórmula e vou determinar de imediato aqui, vou botar o número de linhas da minha tabela verdade, hein? Número de linhas da minha tabela verdade. Então veja só, se eu tenho uma única proposição nesse caso, que é a proposição P, e se eu colocar nessa fórmula, então aqui o valor de P igual a 1, eu vou ter 2 elevado a 1, isso resulta em que? 2. Então eu tenho duas linhas para esse meu caso de uma única proposição P. Veja que fácil. Então duas linhas, eu vou ter a primeira linha aqui e a segunda linha aqui. Pois bem, os valores admitidos por uma única proposição P só são dois, ou é verdadeiro ou é falso. Exatamente assim, por isso duas linhas. Tá percebendo aí? Veja só, vou colocar agora um exemplo com duas proposições simples, ou seja, uma proposição que eu vou chamar de P e outra proposição que eu vou chamar de Q. Então, se eu unir duas proposições simples, eu já vou ter uma outra tabela verdade. Veja só, isso aqui é a minha tabela verdade, ó, tabela verdade. Aqui já vai ter outra tabela verdade, porque eu vou substituir, no caso, duas proposições, né? Então, no lugar do n aqui, eu vou botar 2, eu vou ter 2 elevado a 2, que vai resultar igual a 4. Pois bem, agora eu tenho que ter 4 linhas nessa minha tabela verdade. Então, eu já vou construir minha tabela aqui com 4 linhas. Veja que interessante. Então, eu tenho primeira linha, segunda, terceira e quarta linha aqui. Pronto. Então, o que é que eu vou ter? 4 linhas devido a essa fórmula, né, que aqui é a fórmula geral, para a minha tabela verdade contendo duas proposições simples. Em outras palavras, essa minha tabela verdade, ela relaciona os valores de cada uma das proposições. Todos os valores possíveis relacionados são representados na nossa tabela verdade. Basicamente, é para isso que serve a tabela verdade. Então, eu vou ter aqui, olha, verdadeiro, verdadeiro, e aqui eu vou ter falso, falso. Para a proposição Q, eu vou ter verdadeiro, falso. Aí você pergunta, por que você colocou esses valores? Porque aqui eu representei todas as combinações possíveis entre essas duas proposições. Veja só, veja que aqui eu tenho a combinação das duas sendo verdadeiras e aqui eu tenho a combinação das duas sendo falsas, tá vendo? Eu tenho aqui a primeira P sendo verdadeira e a segunda aqui sendo falsa, e eu tenho aqui a primeira P sendo falsa e a segunda sendo verdadeira, como sendo o Q aqui. Pois bem, eu tenho todas as combinações de valores verdadeiros e falsos para essas duas proposições simples. Quando eu tenho apenas duas proposições, eu coloquei nessa fórmula, o resultado que eu tive para o número de linhas foi 4. Então aqui é o valor de 4. Vamos agora fazer o caso quando eu tiver, por exemplo, 3 proposições. Vamos ver o que é que acontece. Eu não tenho mais P e Q, nem somente P, como nesses dois casos. Eu agora tenho outra proposição, ficando assim com P, Q e a proposição R. Eu tenho agora 3 proposições. Como é que vai ficar a minha tabela verdade? Deixa eu até desenhar aqui a primeira linha. Mas agora, para desenhar o restante das linhas, eu vou usar essa fórmula mais uma vez. Então, eu vou ficar com 2, sempre vai ser 2, que é da fórmula, elevado a n, o número de proposições que eu tenho aqui simples. Eu tenho quantas proposições? 1, 2, 3. Então, 2 elevado a 3 é igual a 2 vezes 2 vezes 2, que é igual a 8. Então, eu tenho 8 linhas nessa condição, nessa minha tabela verdade. Vamos construir as 8 linhas aqui embaixo. Vamos passar aqui. Então, nós temos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 e por último aqui a nossa linha, a nossa oitava linha. Pronto, se eu for agora marcar os valores, ou seja, todos os possíveis valores que eu posso admitir dentro dessa minha tabela verdade, como é que eu faço? Eu tenho aqui uma regrinha, olha, como eu tenho 8, eu vou pegar a metade, né, 4 para cima e 4 para baixo. Os 4 primeiros aqui eu vou botar verdadeiro, 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 verdadeiro. Os 4 últimos eu vou colocar falso, falso, falso e falso.
Para essa minha proposição Q, eu vou colocar verdadeiro, verdadeiro, depois falso, falso. Verdadeiro, verdadeiro, depois falso, falso. Veja que eu estou alternando de 2 em 2. E para a minha proposição R, eu vou colocar verdadeiro, falso, verdadeiro, falso, verdadeiro, falso, verdadeiro, falso. Ou seja, alternei de 1 em 1. Veja que interessante. Então, dessa forma, eu acabei de obter uma tabela verdade que contém todos os possíveis valores que podem ser atribuídos, né, ou combinados por essas 3 proposições simples. Se eu estou unindo então elas, cada uma dessas linhas vão representar uma proposição composta e as possibilidades são essas. Veja que interessante. Por exemplo, aqui eu tenho todas as proposições com o valor verdadeiro. Por outro lado, aqui embaixo eu tenho todas as proposições com o valor falso. P e Q são verdadeiros, né, valores verdadeiros, e R falso. Aqui eu tenho P verdadeiro, Q falso e R verdadeiro. Eu tenho verdadeiro como P, Q falso e R falso. Enfim, você já entendeu aqui a lógica. Ou seja, essa nossa tabela, como eu já mencionei, representa as combinações dos valores lógicos das 3 sentenças unidas, e cada uma dessas linhas é exatamente essa combinação de valores lógicos. Tá entendendo aí? Aí você pode me perguntar, e por que é importante eu estudar essa tabela verdade? Isso aqui é importante para a gente ver como funciona a combinação de variáveis. Por exemplo, eu quero saber quando uma proposição for verdadeira e a outra também for verdadeira, o que acontece com a combinação dessas duas? Aí eu vou ter um valor combinado. Isso a gente vai ver nos próximos vídeos. Se eu usar o conectivo e, por exemplo, ou esse conectivo aqui é chamado de i também, o que acontece? Se eu usar agora o conectivo ou esse daqui que é outra forma de representar o conectivo ou, o conectivo implica, né? Se então, o conectivo se somente se, a gente vai usar essas tabelas, esses valores para essas proposições com base em cada um desses tipos de conectivos. Tudo certo? Nos próximos vídeos a gente vai ver isso. Tudo ok? Se estiver gostando aí do nosso curso de Lógica de Programação para Traders, por favor, se inscreva no canal, ative as notificações e dê aí um like, caso esse curso esteja sendo útil para você. Aguardo você nos próximos vídeos e até mais.